De alguma maneira, percebemos que Salomão mergulhou em Deus para buscar a resposta a uma pergunta que ele fez lá no início do livro, no capítulo 1, ainda no versículo de número 3. Uma pergunta que intrigou Salomão e que norteou Salomão durante toda a sua investigação dentro do livro de Eclesiastes. Que proveito há para todo trabalho debaixo do sol? Isso é uma pergunta motriz dentro do livro de Eclesiastes. E ele descobriu, dentro das sondagens que ele fez a respeito dessa pergunta, que a alegria, a satisfação, são dons, são dádivas de Deus para todo aquele que busca ao Senhor diligentemente. São dons que são recebidos gratuitamente da parte do Senhor. Deus dá essa alegria, Deus dá essa satisfação, sentido de vida a todos aqueles que buscam ao Senhor diligentemente. Dentro disso há um grande plano. Salomão começou a sondar esse plano. É um plano abrangente, um plano com peso de eternidade. E dentro desse plano, embora o Senhor tenha colocado em nós o anseio pela eternidade, Ele nos fez com a inabilidade de descobrir todas essas coisas sozinhos. E veja que curioso, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós desejamos a eternidade, mas pelas nossas próprias capacidades, nós não conseguimos encontrar essa eternidade. Nós não conseguimos descobrir, nós não conseguimos sondar o plano inteiro. E isso, num primeiro momento, parece ser um grande desafio. Mas espera aí, Deus colocou essa eternidade dentro de nós e nos fez com a inabilidade, com a falta de habilidade de sondar esse plano inteiro por si só? Sim. Para quê? Para que nós pudéssemos buscar a Ele. À medida que nós buscamos ao Senhor, Ele revela esse plano em partes e esse relacionamento ganha contornos. O Senhor nos chamou para um relacionamento com Ele perfeito, um relacionamento onde nós nos aproximamos dEle e todos os nossos anseios são respondidos. Então esse é o plano do Senhor. Ele nos criou com a inabilidade de sondar a eternidade, não para nos deixar no caos, não para nos deixar sem sentido, mas para que nos aproximássemos dele e dentro disso nós fôssemos saciados desse anseio. É como se o Senhor tivesse feito dentro de nós um espaço que somente Ele pode preencher. E isso de fato é verdade. Quando começamos a conversar com as pessoas, percebemos que as pessoas podem ter dinheiro, recursos, sabedoria, influência, mas se o Senhor Jesus não estiver dentro da equação, se o Senhor Jesus não estiver no plano, parece que essas pessoas sempre continuam com um vazio dentro de si. E ainda, com uma pergunta sem respostas. Que pergunta é essa? O que vem depois? Porque nós estamos aqui, mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje, mas somente o Senhor tem as palavras de eternidade, as palavras de vida eterna. E isso foi algo que incendiou Pedro, quando perguntaram aos discípulos: para onde vocês irão? Porque todos os outros já foram. E então Pedro salta na frente e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Existe algo em Jesus que completa o nosso coração, completa o vazio que há dentro da nossa alma de maneira perfeita. E eu vou dizer, irmão, um dia que eu encontrei a Jesus, isso foi saciado dentro do meu coração, e essa expectativa aumenta cada vez que eu me aproximo dele. Esse é o ponto de Salomão. Existe um anseio por eternidade dentro de cada um de nós. E por mais que você possa sondar isso com os seus recursos, você não conseguirá as respostas, porque Deus dá isso, derrama isso gratuitamente àqueles que o buscam diligentemente. Esse é o perfeito plano de Deus. Por isso a humanidade anseia Jesus e nós o encontramos. Isso precisa significar algo para nós. Isso foi completamente significativo na busca das respostas para a pergunta que Eclesiastes faz no capítulo 1, no versículo de número 3. A partir daí, quando Salomão entende que é o Senhor que preenche todos os anseios de eternidade dentro do coração do homem, todas as demais coisas são acrescentadas. Nós não precisamos buscar as demais coisas.
Na verdade, nós nunca fomos chamados para buscar as demais coisas. As pessoas que se colocam a buscar as demais coisas estão empenhadas em uma busca por algo que nunca foram chamadas a buscar. Jesus nos disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Elas são dádivas do Senhor. Então Salomão percebe que o tempo é uma provisão de Deus, seja um tempo de chorar ou um tempo de sorrir, seja um tempo de luto ou um tempo em que estamos saltando de alegria, independente das estações, prosperidade ou adversidade, todas essas circunstâncias, uma vez que estamos em Deus, encontramos o que Paulo diz em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Esse é o nosso lugar em Deus. Salomão encontra essas respostas. Ele nos mostrou que o tempo é uma providência divina, que em Deus nós podemos ir além das aparências, porque muitas vezes quando olhamos para as circunstâncias, olhamos para as coisas que estão acontecendo, ficamos confusos a respeito das adversidades, a respeito até mesmo das aparentes prosperidades. Aquilo que olhamos, mas por que aquele homem prospera sendo tão mal? A pergunta de Asaf. Mas Salomão nos leva além das aparências. O ponto de Salomão foi nos conduzir a um lugar de maturidade espiritual. Precisamos avançar, porque existe uma expectativa do céu, de que bebemos leite, mas existem coisas sólidas que estão reservadas para todos nós. Precisamos ir além. E eu fico me perguntando, até quando? Até quando continuaremos? Eu estou decidido em Cristo Jesus a me lançar para receber tudo que Ele tem para mim. Eu creio, meu irmão, que uma geração está se levantando para receber essa porção de Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Então Salomão nos propõe um caminho de maturidade espiritual, de discernimento das coisas, de ir além das aparências. Salomão nos chama a um caminho de prudência. Ele nos mostrou que muitas vezes, por não entendermos as coisas que estão acontecendo, somos precipitados. E aí acabamos falando aquilo que sequer deveríamos. Oramos sem entendimento. Perceba que até para entrar no lugar de oração é necessário discernimento, porque senão podemos orar mal e não receber por causa disso. É a palavra: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, como pedir? Antes de qualquer coisa, precisamos de sabedoria. Esse é o ponto do livro de Eclesiastes. E da mesma maneira que nós amamos o ambiente profético, o ambiente da sabedoria de Deus também é derramado sobre nós. Quando isso foi revelado ao nosso coração, isso mudou a nossa jornada, isso mudou a minha caminhada. Eu vou dizer que o livro de Eclesiastes tem sido uma coluna para uma plataforma nova de vida, porque eu amo o ambiente profético, mas se eu entro dentro do ambiente profético e não tenho discernimento do que o Senhor está falando, de que adianta? Mas a profecia tem a mesma fonte da sabedoria. Então nós descobrimos que em Cristo Jesus nós estamos conectados nessa fonte de sabedoria, da sabedoria do céu, sabedoria essa que o mundo não pôde encontrar por si só. A sabedoria da cruz, ela foi dada aos pequeninos, meu irmão, é graça de Deus. Essa semana, durante os meus devocionais, enquanto eu meditava naquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, foi aquecido no meu coração que a sabedoria de Deus não é conquistada, ela é recebida. Nós nos posicionamos e graciosamente Ele derrama essa sabedoria sobre nós. Nós nos colocamos numa posição de dependência dEle, de humildade, e então a sabedoria da cruz, que o mundo não pôde encontrar, que os homens, pelos seus próprios recursos, jamais puderam encontrar e nunca poderão encontrar, a nós foi dado graciosamente, meu irmão. Eclesiastes é um livro de graça. Precisamos de sondar isso.
Cara, precisamos nos alegrar que a sabedoria de Deus ilumine os nossos corações, os nossos caminhos, aquilo que parecem ser dilemas, que possam ser dissolvidos pela luz de Cristo sobre as nossas vidas. Então, princípios estão sendo lançados desde o capítulo 1 de Eclesiastes. E agora, no capítulo de número 10, Salomão começa a nos preparar para essa conclusão. Salomão nos levará ao temor do Senhor. Isso tem sido lançado desde o capítulo de número 1. Obedeça os mandamentos do Senhor e descubra tesouros escondidos no lugar da rendição a Ele. Existem tesouros que estão escondidos para nós, coisas que ainda não experimentamos, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, mas está reservado para todo aquele que se aproximar do Senhor em amor, para todos aqueles que amam ao Senhor, para todos aqueles que se lançam a buscá-lo de todo o coração, que creem que Ele não é somente o nosso Salvador, mas que Ele é Senhor da nossa vida. Com isso nós descobrimos que o Senhor quer que você desfrute da vida que Ele te deu. Meu irmão, nós não estamos aqui apenas em uma jornada esperando o céu descer, sabe? Estou aguardando Jesus voltar. Nós estamos também indo ao encontro dele. Não é apenas uma igreja estática, cristalizada, parada. É uma igreja viva, orgânica, que se move, que corre em direção ao noivo amado. Meu irmão, um encontro de céus e terra. Não é à toa que Efésios 10 usa a palavra convergir. O Pai, no beneplácito da sua vontade, decidiu fazer convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas, dos céus e da terra. Então, à medida que o noivo vem, com a colheita, a igreja, a noiva, se move em direção ao noivo. E nesse trajeto nós temos lutas, temos desafios, temos necessidades, temos anseios. Sim, nós entendemos que estamos em um mundo ainda quebrado. Mas à medida que vamos, o nosso caminho é transformado, o nosso deserto é transformado, as coisas que enfrentamos são ressignificadas, porque recebemos discernimento além das aparências. Esse é o ponto de Salomão. Nós estamos indo em direção ao noivo, mas ele quer que a gente desfrute dessa ida até ele. Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos desfrutar desse processo. Não é apenas um momento, é todo o processo. Ele está nos forjando. E irmãos, existem coisas da eternidade que já foram liberadas sobre nós. Tem muita gente que está esperando o céu chegar e não entende que existem porções que já estão aqui, que já estão liberadas, e precisamos desfrutar delas, para então testemunhar. Algo que Paulo diz que me incendeia e me encoraja, meu irmão, a prosseguir, é que nós já temos as primícias do Espírito. Eu amo essa palavra, porque Ele já nos deu os primeiros frutos do Espírito, do seu Espírito, os primeiros frutos de uma colheita. O que isso quer dizer? Que Ele colocou em nós o seu Espírito eterno, que nos transbordará na eternidade. Mas quando eu chegar lá, Ele não vai te dizer: irmã Silvia, esse Espírito não era o meu Espírito de verdade. Agora você vai receber o Espírito Santo de verdade. Não. Ele já colocou em nós aquilo que está na eternidade. Meu irmão, a paz que nós sentimos, essa alegria que Salomão fala no livro de Eclesiastes, que é uma alegria que o mundo não pode oferecer, uma alegria permanente, uma alegria que não está modelada segundo os preceitos deste mundo,
uma alegria eterna. São os primeiros frutos. E então, quando nós experimentamos essas coisas, podemos tocar, nós podemos experimentar o reino de maneira prática. O reino já chegou, ainda não plenamente, mas o que nós já experimentamos do reino é verdadeiro. O que conhecemos, conhecemos em verdade. Então existe uma vida eterna que já começou. João 17 nos fala sobre isso. A oração de Jesus: Pai, que eles te conheçam, e esta é a vida eterna. Então, à medida que você conhece o Pai, você conhece a vida eterna. Isso precisa significar alguma coisa na nossa jornada. Senão a gente está na igreja à toa. Senão a gente está aqui, meu irmão, e a gente vem para o culto, isso não significa nada. Mas existe uma alegria, uma certeza, uma convicção que está sendo gerada em nós. E Salomão está nos dizendo: se você temer ao Senhor, se você obedecer os seus mandamentos, se você se lançar em buscar ao Senhor diligentemente, essas realidades espirituais são descortinadas para você, e então você pode desfrutar da vida que o Senhor te deu. Esse é o ponto de Eclesiastes. Não é um livro pessimista, mas é um livro que te encoraja. Salomão descobriu que a pergunta feita no capítulo 1, no versículo 3, sobre qual o proveito debaixo do sol, só pode ser respondida de uma maneira: que o único proveito debaixo do sol está naquele que está acima do sol. O único proveito que nós temos está em Deus. É Ele quem nos dá todo o sentido. E Salomão começa a nos preparar para as conclusões finais do seu livro. Tudo isso que eu estou falando nós já ouvimos em alguma medida durante toda essa caminhada, mas eu precisava costurar esse pensamento para que você possa entender que agora no capítulo 10 Salomão estabelece contrastes entre as obras dos insensatos e as obras sábias que são realizadas debaixo do sol, porque é necessário encontrar esse proveito em Deus. E aí no versículo 1, Salomão nos oferece uma ilustração. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. A ilustração aqui, uma mosca que contamina todo o unguento, todo o perfume. Isso pinta para nós o quadro do que acontece quando uma pequena insensatez toca a vida de alguém que caminha em sabedoria. Como uma pequena insensatez pode provocar na vida de alguém sábio e cheio de honra uma grande destruição. Então Salomão está nos chamando a um lugar de vigilância. Exemplos desse princípio podem ser encontrados em diferentes lugares na palavra de Deus, mas um que salta ao meu coração é o exemplo da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que em um momento de insensatez ele envolveu-se com Batseba, a mulher de Urias, e como consequência disso, segundo a palavra do profeta Natã, a espada jamais se afastou da casa de Davi, da sua própria família. Sempre que lembramos de Davi, de fato nós lembramos de um homem segundo o coração de Deus, um homem com uma caminhada que nos dá exemplos de uma vida de adoração. Mas é impossível lembrar da vida de Davi e também não lembrar do momento em que ele tropeçou, dos seus fracassos. E é interessante que a NVI, nesse versículo, acerta na tradução quando fala sobre a estultícia que pesa mais que a sabedoria. E isso deve ser usado com muito cuidado. Não é uma plataforma de acusações. Você não pode usar isso como se estivéssemos pegando pedras para atirar em Davi. Mas é um chamado à vigilância. Porque a quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Isso são princípios espirituais. Isso são princípios de amadurecimento. Eu quero amadurecer.
onde existe amadurecimento, existe um chamado à vigilância, porque mais está lhe sendo confiado, mais está sendo colocado em suas mãos. E isso precisa nos ensinar a valorizar aquilo que nos é confiado, os acertos das pessoas, mas também entender que às vezes uma pequena mosca pode apodrecer um vaso inteiro de unguento. Mas eu vivi a minha vida inteira e eu tenho grandes obras. Mas quando uma mosca pousa nesse lugar, quando um golpe de estultícia, de tolice acerta, isso destrói toda a jornada. Então o que nós devemos fazer? Aquele que pensa que está de pé, aquele que pensa que está de pé, que esteja atento, vigie para que não caia. Então o ponto de Salomão é que há um avanço, mas precisamos cuidar, precisamos vigiar e ao mesmo tempo nos encher de misericórdia, porque parece haver uma tendência de que quando vemos alguém cair, aquilo se torna uma grande notícia. Fulano de tal, como que era tão cheio de Deus e agora como está? Parece que Salomão percebe que a natureza, a essência da tolice é pesar mais do que a sabedoria. Uma pessoa que viveu a vida inteira na presença do Senhor, mas por causa de um tropeço, tudo foi ao chão. Então isso também nos ensina a ser misericordiosos, porque essa parece ser a essência da tolice. Ela naturalmente, ela pesa mais do que a sabedoria. E talvez, se ficássemos somente no versículo 1, alguém poderia se precipitar e dizer assim: então é melhor viver de maneira tola, é melhor viver de qualquer jeito, já que a tolice pesa mais do que a sabedoria, já que a insensatez pesa mais do que a sabedoria, é melhor vivermos como loucos, como tolos. E aí Salomão logo nos corrige no versículo de número 2, ele diz: mas o coração do sábio se inclina para o lado direito, e o do estulto para o lado esquerdo. O sábio aqui, ao inclinar o seu coração para o lado direito aponta para o lugar onde alguém está sendo protegido. Quando lemos no Salmo 121, no versículo de número 5, é uma imagem do Senhor que nos protege, que nos guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. É um lugar de segurança. Então aquele que está à direita é aquele que protege. E o coração do sábio, ele se inclina para esse lugar. Ele se inclina à destra. Quando os nossos corações se inclinam para o bem, então nós nos lançamos a ocupar as nossas mentes com as coisas que são do alto. O sábio, ele não está preso às aparências, às precipitações, porque ao ler o versículo 1 e ficar somente no versículo 1, podemos nos precipitar. E esse talvez seja um dos pontos que criam tantas dificuldades de interpretações dentro do livro de Eclesiastes. Pegamos um versículo isolado e então tentamos interpretá-lo sem um contexto. Mas Salomão logo nos protege, dizendo: mas o coração do sábio se inclina para aquilo que é justo. A própria sabedoria, onde busca a sabedoria, onde decide preencher a sua mente com as coisas que são do alto, as coisas que são boas, aquilo que Paulo, por exemplo, listou em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O coração do sábio precisa se inclinar para estas verdades. Existem recompensas relativas à sabedoria. Salomão não está nos dizendo: viva como tolo, pelo contrário,
Ele diz: busca sabedoria, mas entenda que essa sabedoria precisa ser administrada no temor do Senhor. Ironicamente, no versículo de número 3, ele fala do contexto oposto. Ele diz: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto, que é tolo. Veja a ironia: o tolo, pelo seu próprio modo de vida, já revela quem ele é, revela a sua insensatez. Salomão está convicto de uma coisa: a sabedoria é melhor do que a tolice. E aqui surge outra questão, dos versículos 4 ao versículo 7. Um bloco sobre a sabedoria que pode muitas vezes gerar inquietações dentro de nós. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Que erro é esse? O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Então Salomão começa a nos mostrar uma inquietação que pode, de alguma maneira, nos tirar do lugar da sabedoria. Que inquietação é essa? Os maus governos. Isso é algo que nos inquieta. E as observações procediam aqui do contato que Salomão teve com outros reis. Quando nós olhamos em 2 Crônicas 9, versículo de número 22, você vai ver o relato das crônicas que os reis das outras nações saíam dos seus tronos para se assentar aos pés de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus havia lhe dado. Então, Salomão ouviu muitos reis. Salomão ouviu sobre como esses reis governavam. E veja como o Senhor é perfeito, porque nessa investigação que Salomão está fazendo, ele tem um material que nenhum outro homem no seu tempo teve acesso. Nenhum outro rei teve a visita dos reis de outras nações, porque a sabedoria de Salomão é incomparável, não somente nos seus dias, mas depois dele nenhum outro homem teve. As riquezas de Salomão foram tão grandiosas que se tornaram proverbiais. Os tesouros de Salomão. Salomão usa esse contato com os reis da sua época. E ele percebe um grande mal. Ele nota que esses reis, ao governar, faziam escolhas erradas. E isso gerava uma grande indignação. Quando eu lia isso, de alguma maneira parecia que eu estava vendo o RJ1. Aí você fala assim: mas por que isso? Essas indignações, elas surgem, mas isso de modo algum pode nos tirar de um lugar de mansidão. Isso não pode nos tirar de um lugar onde a sabedoria permanece nos regendo. Essa sabedoria que está sendo descrita aqui nos versículos 4 a 7 foram incorporadas em ensinos de Jesus em um momento posterior, quando Jesus está ensinando no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Então Jesus nos ensinou sobre esta mansidão, e não somente Jesus, Tiago também nos ensinou. Se você abrir no capítulo 3, versículo 13 da epístola de Tiago: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder. Qual proceder? As suas obras. Veja como que Tiago identifica um sábio. Veja como que Tiago identifica alguém inteligente. Ele não quer ouvir o teu discurso. Ele diz: tu és sábio? Então me mostre com as suas obras.
a sabedoria revelada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esse é o ponto de Salomão, porque ele diz: existem maus governos. O versículo 4 diz que existe uma indignação, mas essa indignação de maneira alguma pode nos tirar de um lugar de mansidão, porque ele diz que o ânimo sereno acalma os grandes ofensores. Isso traz paz, apazigua as situações. Aqueles que muitas vezes são tomados pela indignação começam a se perder nas suas atitudes, nas suas palavras, começam a se precipitar. A promessa que nos foi dada de herdar a terra por sermos mansos, meu irmão, de fato, isso é algo sobre a eternidade. Mas lembre que os primeiros frutos da eternidade estão liberados para experimentarmos nesta vida. E uma maneira de manifestar essa posse da terra é influência. A influência que nós carregamos, o impacto que nós geramos na vida das outras pessoas. Porque eu costumo dizer que mansidão não é ser alguém fraco, é o oposto disso. Mansidão é alguém poderoso, é alguém forte, mas que controla o seu poder para abençoar outras pessoas. Por isso não existe ninguém mais manso do que Jesus, porque é o Todo-Poderoso que usa o seu poder para vir a nós e nos transformar no seu amor. Agora, dentro desse lugar, Jesus diz: então venham a mim e aprendam comigo, que sou manso, sou humilde de coração. E se nós aprendemos isso com Jesus, nós entenderemos o que também Salomão está falando aqui no versículo 4. No momento de indignação, que em nome de Jesus possa produzir em nós essa manifestação do seu fruto, que mansidão seja gerado dentro de nós. Ah, mas os governos são maus. Essas indignações muitas vezes são frutos de um mal identificado debaixo do sol. É um erro grave. E aí você vai dizer: por que você falou do RJ1? Porque aqueles que possuem autoridade, que possuem poder de decisão, colocam os seus favoritos insensatos para ocupar determinadas posições. E aí várias vezes eu vejo isso dentro das reportagens. Políticos que indicam os seus preteridos para cargos de confiança. Pessoas que sequer têm a qualificação para estar naquele lugar. E aí Salomão está falando exatamente disso. Porque ele diz: olha o mal que procede do governador. O tolo é posto em grandes alturas. Ele não tem a capacitação para estar naquele lugar. Ele não tem a sabedoria para estar naquele lugar. Mas por causa de um mau governo, é ali colocado. Que isso nunca te tire do lugar de mansidão. Que isso nunca te tire de um ambiente onde o seu espírito sereno está controlando cada atitude, cada palavra, cada pensamento, cada motivação. Irmão, isso é ser transformado. Isso é manifestar o reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados para manifestar essa verdade. Mas Salomão não está negando a indignação. Ele diz que isso é real. E infelizmente, muitas vezes esses erros acontecem. E são frutos de parcialidade. São frutos de alguns governantes que estão colocando pessoas só por causa de segundas intenções. Vou ver se eu consigo algum tipo de vantagem em outra área. Ou eu te dou aqui para que em um segundo momento você possa me dar ali. Então são segundas intenções regendo o governo. Favoritos que são colocados em posições como às vezes até familiares. Isso é despotismo. E aí Salomão está dizendo: a atitude desse governante é falta de sabedoria. Isso é um erro grave que só acrescentam dificuldades ao governo. E de fato, você precisa de alguém que venha gerir uma área de saúde dentro de um governo. Se espera que a pessoa tenha um mínimo de entendimento a respeito daquela área. Mas infelizmente acontecem de pessoas que não têm nada a ver com a área, estão ali tomando decisões. E infelizmente essa é uma realidade que
não é inerente ao século 21, isso são dos dias de hoje. Cara, Salomão já está identificando isso nos seus dias. Então eu imagino Salomão recebendo os reis, olhando para as suas cortes, porque isso chamava atenção. Tanto que quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela fica impactada, ela fica extasiada. O texto diz fora de si. Por quê? Porque ela olha para os servos de Salomão. E agora faz todo sentido para mim. Porque Salomão, ao escolher os seus servos, ele sabia quem ele estava escolhendo. Mas ele percebeu que havia um grande mal. Governos que colocavam todos em grandes alturas. E aí aqui ele diz ricos assentados em lugar baixo, não no sentido de que os ricos têm que se assentar em lugares elevados, mas no sentido de que os ricos sabiam como gerir riquezas. E muitas vezes dentro de um governo é necessário esse tipo de conhecimento, de sabedoria. E Salomão percebeu que às vezes as pessoas que estavam gerando determinadas áreas sequer tinham o conhecimento. E isso trazia problemas para os governos. Trazia problemas não só para o governante, mas para aqueles que estavam debaixo da influência daquele governo. O versículo 7 diz: servos a cavalo e príncipes andando a pé. Pessoas que tinham dignidade, que deveriam estar andando a cavalo, mas não eram reconhecidas como tais. E pessoas que sequer deveriam estar ali e estavam ocupando aqueles lugares. E Salomão disse: isso é um grave erro para um governo. Essas dificuldades e esses riscos, eles começam a se manifestar no governo, começam a aparecer os problemas. Problemas esses que nós, nos nossos dias, experimentamos, que nós reconhecemos. E não é uma coisa apenas inerente aos nossos dias. Só que o ponto de Salomão aqui não é ficar apontando para os problemas. Você percebeu isso? Porque Salomão está dizendo, isso faz parte do que está debaixo do sol. E é um grave erro. Mas e aí o que eu faço? Não saia do lugar de mansidão. Porque quando, meu irmão, nós experimentamos coisas como essa, nós começamos a ficar indignados. Começamos a falar o que não devemos. Começamos a murmurar contra as nossas autoridades constituídas por Deus. Nos colocamos no lugar de oposição. A quem? As autoridades constituídas por Deus. Então, em oposição ao próprio Deus. E aí já nós vimos, acho que há 2 semanas atrás, que uma vez que você se coloca em oposição a uma autoridade constituída por Deus, você resiste uma ordenação divina. E se você resiste uma ordenação divina, você fecha uma porta para receber as dádivas do Senhor. Ah, não, mas eu estou falando das autoridades, isso não tem nada a ver com o Senhor. Meu irmão, não tem como você escolher qual ponto da palavra você quer viver. Se eu me coloco em um lugar onde eu resisto às ordenações divinas, às autoridades instituídas por Deus, eu não estou dizendo aqui que você, ao se submeter, você deve obedecê-las cegamente. Talvez isso seja um parênteses importante, porque às vezes as pessoas não entendem que submissão e obediência são coisas diferentes. A submissão está dentro de uma cadeia de hierarquia, onde o Senhor está no topo dessa cadeia. Então, enquanto César pedir o que é de César, nós daremos a César, porque Jesus nos disse para fazer isso. A honra que pertence a César tem que ser dada a César. A palavra nos diz que devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos orar pelo nosso presidente. Se você não ora, você peca. Não sou eu que digo, é a palavra. Ah, mas se César pedir o que pertence a Deus, diremos não. Mas se ele nos cobrar, permaneceremos dizendo não, porque o que é de Deus, daremos a Deus. E se isso nos custar a vida, morreremos dizendo não. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, isso é muito importante. Eu sei que isso é um ponto muito sensível dentro da teologia e dentro de uma ideologia política. Algumas vezes, ao tentar viver isso, nós lutaremos contra os nossos próprios modos de pensar, aquilo que nós achamos que é correto.
Eu não estou dizendo que você deve dizer que um mau governo é um bom governo, mas devemos nos sujeitar a ele. Esse é o ponto. E se a gente resistir e não entrar nesse lugar de submissão, cara, isso é muito grave, porque você resiste a Deus e Deus deixa de dar sabedoria. Eu vou te dizer, muitas pessoas estão confusas a respeito do entendimento do cenário político atual, porque fecharam a porta para receber a sabedoria de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham clareza a respeito do que o Senhor estava fazendo no mundo, os movimentos políticos. Você começa a ler Jeremias, Ezequiel, Isaías, você fica assombrado, porque Deus revelava a esses homens conversas que estavam acontecendo, as portas fechadas. Você começa a ler Obadias, você vai ver que Deus dá ao profeta aquilo que era notícia, que só viria à tona depois de algum tempo, conversas fechadas, secretas. Mas como que um profeta pode acessar isso? Porque o nosso Deus revela. Só que ele só dá isso a quem se sujeita a ele. E então, se nós nos colocamos em oposição, em resistir à autoridade instituída por Deus, nós fechamos essa porta. Meu irmão, eu tenho orado, sabe? Há um tempo atrás nós estudamos aqui o profeta Isaías, e eu senti no meu espírito como que eu precisava ganhar entendimento a respeito do que Deus está fazendo no mundo, sobre o planeta, os movimentos políticos. Existem guerras acontecendo. Você acha que Deus vai nos deixar à parte do que Ele está fazendo sobre o planeta? Mas como nós vamos ganhar entendimento sobre isso se nós fechamos a porta do discernimento, se fechamos a porta para receber? Então eu sei que isso é um grande desafio, mas é o lugar da igreja, é o nosso lugar. E aqui eu digo isso, e reafirmo, e reafirmarei todos os dias da minha vida. Se César fizer um mau governo, eu jamais direi que é um bom governo. Mas o que pertence a César eu darei. E se César me pedir o que pertence a Deus, eu morrerei dizendo não. Eu estou pronto para morrer por aquilo que pertence ao Senhor. Eu estou pronto. Essa era a igreja do século I, que eram jogadas aos leões, porque eles sabiam o que pertencia a Deus. A igreja nunca foi jogada aos leões porque negaram o que pertencia a César. A igreja do século I foi jogada aos leões porque César queria ser chamado de Senhor. E só existe o Senhor. Esse é o ponto. E às vezes nós fechamos o nosso coração para entender isso, para avançar, mas que isso possa ser desfeito e que venhamos ganhar clareza, porque eu vou te dizer uma coisa: se toda autoridade instituída por Deus é de fato, se isso é palavra e você crê na palavra, não foi a maioria que colocou o nosso presidente onde ele está hoje, foi Deus. Isso pode parecer um escândalo para você, mas nenhum homem pode instituir uma autoridade sobre si mesmo que antes o Senhor não tenha outorgado. É Deus quem está no controle em cada detalhe, e eu confio no que Ele está fazendo, porque Ele é bom e os seus planos são perfeitos. Então, meu irmão, não se assombre. Esse é o ponto de Salomão. Não saia do lugar de mansidão. Ah, mas o governo é ruim. Não saia do lugar de mansidão. Existe uma liberação de poder sobre nós como igreja, mas precisamos nos colocar num lugar de mansidão para operar neste poder de maneira alinhada com o coração do Senhor. A partir daí, veja que o ponto para vivermos neste lugar é receber a sabedoria de Deus. Salomão, a partir do versículo 8, nos dá 5 símiles, 5 exemplos que são listados como atividades do dia a dia. No versículo 8, quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á a uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas, e o que racha a lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, e se não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve
com êxito todas estas coisas. Veja que nos versículos anteriores, a palavra que salta é uma postura sábia, acompanhada por mansidão, paciência, ânimo sereno. Na LTT, ele usa a expressão para mansidão, para espírito sereno, um espírito de submissão. Mas agora, nós vemos o fruto da sabedoria. Aqui nessas 5 símiles, nesses 5 exemplos, que é o bom êxito, que é o sucesso, como se dirigir ao sucesso, como ter uma vida, mesmo diante de todas essas situações adversas, com sucesso. Todos os momentos da nossa vida, as nossas escolhas, os nossos trabalhos, o curso da nossa vida envolve riscos. Então, quando nós caminhamos em um lugar onde nós teremos os desafios, teremos as nossas escolhas, nós saímos para trabalhar, nós compramos, nós vendemos, nós nos casamos, e todas essas coisas envolvem riscos. E Salomão percebe isso. Mas para alguém ser bem-sucedido, para alguém ter algum proveito, lembra da pergunta de Eclesiastes 1:3? Perceba que nós estamos partindo para uma conclusão. Para ter proveito na vida, essa pessoa deve agir com sabedoria. Por isso eu reforço, quando nós nos colocamos em oposição às autoridades, nós fechamos a porta para receber a sabedoria. E aí, quando nós não agimos com sabedoria, nós começamos a correr riscos. Veja que existem as atividades. Eu posso abrir uma cova e cair nela. O que me fará não cair na cova? A sabedoria. Esse é o ponto de Salomão a partir do versículo de número 8. Eu posso romper um muro, eu posso desfazer um muro e talvez ser picado por uma cobra. Mas o que pode evitar de que eu seja picado por uma cobra? A sabedoria. Então, em todas as atividades existem riscos, mas o que fará com que eu tenha algum proveito na minha jornada é se em todas as atividades, em todo o meu dia, nos meus relacionamentos, nas coisas que eu estou fazendo, nos meus trabalhos, aonde eu me envolver, eu buscar essa sabedoria do Senhor. E ele vai dar essa lista: aquele que arranca pedras. Não sei se vocês já viram as pessoas que trabalham com pedras, literalmente quebrando pedras, que trabalham com as pedras. Geralmente essas pedras ferem. Eu já tive a oportunidade de cavar algumas coisas e ter que arrancar pedra. E aí às vezes a pedra ali prende o teu dedo, você vai puxar, se arranha. É exatamente o ponto. E ele diz: quem trabalha com pedras corre o risco. Mas como você pode se livrar desse risco? Se você agir com sabedoria. Aquele que racha a lenha precisa fazer isso exposto, precisa ir para algum lugar onde ele está exposto a algum perigo. Talvez você já tenha visto esses filmes onde as pessoas racham a lenha e ele está sempre num lugar retirado. Mas o que protege essa pessoa é a sabedoria. E aí a última símile que ele dá, uma talvez das mais conhecidas, que é quando você vai tentar cortar algo, mas com um machado cego, ou com um machado, em algumas versões, com o fio ao contrário. É como se você fosse cortar alguma coisa com a faca ao contrário. Você vai ter que usar mais força, você vai se cansar. E como eu posso romper com isso? Como eu posso passar por cima disso? A sabedoria. A sabedoria potencializa aquilo que o Senhor nos deu. Aqui está a diferença entre o sucesso e o fracasso. É a sabedoria de Deus, onde nós recebemos num lugar de temor santo. É aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Esse é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas folhas não murcham, os frutos são dados na estação certa, e tudo o que fizer prosperará. Esse é o ponto de Salomão, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A nossa noção de sucesso não está medida nas nossas próprias capacidades, está naquilo que nós recebemos do Senhor.
na nossa entrega completa, nas nossas vidas, nas mãos do Senhor. Sabe, quando o entregamos por inteiro. Salomão está nos chamando a esse lugar para receber essa sabedoria de Deus. Mas isso só é dado àqueles que temem o Senhor, que rejeitam os seus próprios pensamentos para receber a mente de Cristo, que entendem que precisam ser transformados dia após dia. E aí, dentro desse lugar, você aprende a estar contente em toda e qualquer circunstância. E veja que o sucesso aqui não é sobre você ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, porque aprendemos a estar contentes em toda e qualquer circunstância, na escassez ou na abundância, quando eu tenho e quando eu não tenho. Aprendemos a viver contentes neste lugar, e então nós nos posicionamos dentro de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder do Senhor é derramado sobre nós. Onde o poder do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. E então essa capacitação sobrenatural para avançarmos. O versículo que vai se seguir dentro do capítulo de número 10 nos faz um alerta. E veja que essa sabedoria precisa ser um componente constante conosco. Porque se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Aí você fala assim, o que Salomão está querendo dizer com isso? Salomão está dizendo que a sabedoria deve estar presente antes da necessidade. Não adianta chamar um encantador de cobras se a pessoa já foi picada. Ele precisa estar antes da necessidade. O que Salomão está te dizendo? Que você sai daqui e existem desafios que estão reservados amanhã. A gente não sabe se você vai precisar abrir uma cova, se você vai precisar rachar lenha, se você vai precisar usar um machado. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, mas a sabedoria para enfrentar essas dificuldades precisamos receber aqui e agora. É necessário buscar hoje. Não adianta, meu irmão, chamar o encantador de cobras quando a cobra já fez o seu estrago. Esse é o ponto de Salomão. E aí o versículo de número 12 ele diz: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Quando nós somos guiados pela sabedoria que vem do alto, a sabedoria que Tiago nos chama a buscar, as nossas palavras serão cheias de favor, de gracioso favor. E aí nós vemos que não existem segundas intenções nas palavras de sabedoria. E isso foi algo que tocou o meu coração de maneira muito profunda enquanto nós meditávamos durante a tarde nesse texto. Porque a sabedoria não é algo simplesmente que nos favorece. Se o Senhor nos deu alguma sabedoria, é para que possamos derramar esse favor sobre os outros. Se Deus está te capacitando, e eu sei que Ele está te capacitando aqui, é para que você possa derramar isso sobre a vida dos outros. Não existem segundas intenções na sabedoria que vem do alto. E Tiago, sabe, nos chama a viver isso, a buscar isso. É interessante, não é um spoiler, né? Porque a gente já está compartilhando aqui com alguns. Nós vamos estudar a epístola de Tiago. E parece que o Espírito já está conectando as coisas. Porque em Tiago 3, no versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Versículo de número 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Versículo 17. A sabedoria
porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria que Salomão está nos chamando a buscar. Uma sabedoria que só é recebida no lugar de submissão completa à palavra do Senhor, onde os nossos pensamentos, os nossos achismos são colocados de lado para receber de Deus a completa capacitação do céu. E aí ele diz que quando recebemos essa sabedoria, o nosso falar muda, porque aí nós começamos a liberar favor. O nosso falar se torna gracioso. Nós liberamos o que o Senhor tem dado. Mas só que a língua dos tolos não é assim. Pelo contrário, o versículo de número 12 diz que ao tolo os seus lábios devoram. Ele é devorado pelas suas próprias palavras. Destruído pelas suas próprias palavras. É um estado interior que a pessoa não consegue se controlar. Ele está inquieto, ele está perturbado, porque não tem a sabedoria do alto, não consegue entender o que está acontecendo. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei como você tem interpretado os dias que a igreja tem atravessado, mas posso dizer uma coisa, o Senhor está no controle. Ou a gente aprende a descansar no barco, meu irmão, ou a gente fica perturbado, a gente fica inquieto. Mas como que a gente aprende isso? Sabedoria do céu, e eu declaro essa sabedoria sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Mas aí os tolos ficam inquietos, e aí começam a falar, tropeçam em suas palavras, são destruídos, porque as suas palavras não só corroem as coisas que estão à sua volta, mas destrói o seu próprio interior. O versículo de número 13 diz que as palavras do tolo, veja, as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, mas as últimas, loucura perversa. Em alguém que não consegue controlar a sua tolice, não consegue controlar o seu próprio íntimo. E Salomão nos alerta, porque o tolo obstinado é aquele que rejeita a sabedoria de Deus. E veja, irmão, que isso aqui é uma palavra muito dura dentro do contexto que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui desta noite de submissão. E se nós nos colocamos em um lugar de coração obstinado, não, isso eu não aceito. Você se coloca em um lugar de risco, de perigo. E Salomão diz que isso se torna uma obstinação, em que as primeiras palavras são tolice, mas o final é loucura perversa. Tamanho o perigo de rejeitar o temor do Senhor, a ponto de muitas vezes isso começar a se tornar amarguras. As pessoas, por não discernirem o que estão falando. E você já viu quando a pessoa não consegue controlar a sua língua? Meu irmão, eu não vou entrar em Tiago, mas você já viu? A pessoa começa a falar mal, é tolice, e aquilo vai criando raízes, se torna um hábito. E isso não destrói somente a pessoa a qual é o objeto da conversa, da má conversação, mas isso está destruindo aquele que fala, e ele não percebe. E o que é mais louco é que o cara não percebe que ele mesmo está se destruindo, que ele mesmo está indo para o buraco. E muitas vezes isso começa a surgir de inquietações, de pequenas coisas, pequenas raposinhas, mas isso vai criando correntes, amarras, e o que era apenas uma má conversação com alguma pequena diferença começa a ser alimentado pela ira, que pode se transformar até em ódio. E nós já vimos aqui, irmão, que aquele que odeia o seu irmão não entrará no reino do céu. Meu Deus, que isso, Zeca? Mas o cara estava ali a vida inteira dentro da igreja. Meu irmão, por isso que na ceia, eu vou dizer, cara, há uma palavra que o pastor sempre libera, que, cara, isso é muito importante. E nós não temos a noção do risco. Quando ele diz, sai do teu lugar, você precisa trocar o teu cálice, buscar um conserto com o teu irmão, faça isso. Porque se você alimentar essa ira, e isso se tornar ódio, você não entra no céu. Vivi a vida inteira na igreja, não entra no céu. 1 João
3: não herdarão o reino dos céus. Veja que o perigo se torna, é só uma palavra tola, mas o final disso tudo pode se tornar uma loucura perversa. E eu vou te dizer que se alguns tolos não chegam a esse ponto, é pura misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que é renovada sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos ser consumidos. Mas eu vou te dizer que fora de Cristo, nesse mundo quebrado, nós não podemos esperar coisas melhores do que isso. E aí o versículo 14 ele diz que o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Veja o que Salomão está dizendo: o próprio tolo é o seu pior inimigo, porque ele multiplica as suas palavras de tolice, e cai em um lugar em que alimenta a sua própria cegueira, e ele faz isso sem saber o que de fato lhe espera. Ele fala, mas não sabe o que se sucederá. Irmãos, posso dizer uma coisa: se as pessoas soubessem para onde estão indo de fato, mudariam a sua maneira de viver, tanto para o céu quanto para o inferno. Por isso nós precisamos de revelação, porque eu creio que nós estamos em Cristo e nós estamos indo para o céu. Essa é a minha oração, eu creio nisso. Mas se ganharmos entendimento do que está nos esperando lá na eternidade, a maneira como a gente vive aqui muda. Porque eu costumo dizer, o céu não vai ser igual para todo mundo, porque a graça te salva. Nós somos salvos pela graça, mas quando Jesus voltar, Ele voltará para nos recompensar segundo a maneira como vivemos. Porque no grande dia tudo isso será colocado diante dEle. Tudo. As nossas motivações. E eu vou te dizer que eu já olho para trás e tem muita coisa que eu tenho pesar. Cara, mas eu estou aqui. Eu estou entre os vivos. Você está entre os vivos. Então há alguma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos. Você identifica quando você está sendo movido pela ira, quando você está sendo movido por alguma inquietude. Eu vou dizer, essa semana eu estava em casa e quando eu acordei, alguma coisa que aconteceu, foi logo assim no começo da manhã, que me irritou. E aí eu comecei a responder segundo aquela inquietação. Eu percebi que as minhas palavras estavam sendo modeladas por algo que não era o Espírito. Na hora, o Espírito falou assim: você está percebendo o que está te modelando? Eu falei, foi descortinado. Na mesma hora eu mudei, eu virei a chave. Eu descobri que eu posso perceber como eu estou me movendo no mundo espiritual. Busque sabedoria para testar cada uma das suas palavras. Por que você está falando isso? Que espírito está te movendo? Vou te dizer, muitas coisas que você falaria, não vai mais falar. E coisas que talvez você nunca falaria, guiados pelo Espírito Santo, você vai liberar sobre a face da terra. Meu irmão, é incrível isso. Mas é um lugar que está liberado para nós. É real. O reino é real. A gente está sendo transformado, cara. É de verdade esse negócio. Isso não é papo de maluco. É real. Nós estamos sendo transformados. A sua casa está sendo transformada, meu irmão. Nós estamos sendo transformados pelo poder do Eterno. Mas precisamos discernir. Precisamos de sabedoria. E eu oro por essa sabedoria do alto aqui nesta noite, para discernirmos o Espírito que está nos guiando, as nossas motivações, porque o tolo não sabe para onde está indo. Então para ele, tanto importa o que ele está falando, mas nós temos os nossos olhos abertos. Nós temos os olhos dos nossos corações iluminados. E sabemos que um dia nós chegaremos, eu anseio esse dia, em que ouviremos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança tudo que eu vos tenho prometido, a terra que eu vos tenho prometido. Existe um galardão nos céus, meu irmão. Então se nós sabemos para onde nós vamos, isso muda a maneira de viver. E se as pessoas, os tolos, entendessem que estão indo para a condenação, também não fariam o que estão fazendo. Por isso Salomão diz:
Eles falam, mas não sabem, não entendem. E ele diz, e não conhecem quem lhe manifestará o que será depois dele. O que ele está dizendo? O que vem depois. Ele está aqui, mas nós vivemos para a eternidade, e a eternidade é muito tempo. Salomão diz, o tolo fala, mas ele não conhece aquele que revelará a eternidade para ele, que vai dizer como será a sua eternidade. O grande dia será um dia muito intenso. Por isso os profetas dizem que será o grande dia do Senhor e também o terrível dia do Senhor, porque nós vamos receber um decreto eterno, um veredito eterno, e aí nada mais poderá ser feito. Mas a sabedoria nos protege disso, que possamos ser transformados por essa sabedoria. Algumas pessoas envolvidas nisso, pelas suas próprias tolices, se cansam. Por isso tem muita gente cansada, fadigada. Versículo 15 diz que o trabalho do tolo o fadiga. É aquele que está tentando na força do próprio braço. Irmãos, descansa no Senhor, Ele está cuidando de você. Receba essa sabedoria do céu. As pessoas estão ali, estão fazendo uma tempestade no copo d'água, e por causa da própria língua incendeiam outros. Perde a sua própria paz interior, porque está rejeitando a voz do Espírito, está rejeitando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se tornou uma fonte de águas amargas, de murmurações, de lamentações, de contendas. Como? Vai jorrar dois tipos de águas da mesma fonte? Tiago diz, irmãos, não é bom que seja assim, porque na verdade nós fomos chamados para sermos fontes das águas dos céus. Só que as pessoas se cansam, estão dentro da casa do Senhor, mas cansadas, porque estão lutando com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Mas que a sabedoria de Deus possa nos potencializar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E aí, veja que no versículo de número 15, ele diz que o tolo sequer consegue ir à cidade. Ele está dizendo as coisas mais simples, mas os tolos não conseguem fazer isso. Deus quer que nós sejamos capacitados, meu irmão, para avançar. É tempo de crescer, é tempo de crescimento. E aí o versículo de números 16 e 17, Salomão, com muita habilidade, ele traz uma denúncia, porque dentro dos moldes do Antigo Testamento, nós vimos como os profetas se levantavam para denunciar os governos. E agora Salomão, com a linguagem de sabedoria, trata o mesmo problema que os profetas denunciaram com a linguagem profética. No versículo de número 16, ele diz, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Veja que Salomão fala dos maus governos, mas ele fala com muita habilidade, porque ele aponta para a terra. Veja o coração de Salomão em sabedoria. É óbvio que isso está recaindo sobre os governantes, mas toda a terra, de alguma maneira, sofre as consequências desse mau governo. E ele diz, olha, essa terra que é mal governada, ela sofre. E ai desta terra, mas o rei também está no meio disso. Nós poderíamos usar algumas profecias, como o profeta Isaías, que muitas vezes se levantou para denunciar os príncipes que se banqueteavam, sentavam para as suas festas, para comer, para beber, e não se preocupavam com o pobre, com a viúva, com os órfãos. E Deus usou muitas vezes os profetas para dizer que isso seria cobrado. Você pensa que Deus mudou? Isso continua vivo. Mas como são felizes aqueles que estão debaixo de um governo que é realizado com sabedoria. A partir daqui, Salomão fecha o capítulo, dizendo, pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. O festim faz para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Veja que esses dois versículos são versículos proverbiais. Aqui parece que a gente está lendo um livro de provérbios. São provérbios colocados.
vamos ver que a preguiça e a procrastinação são perigos para toda a administração. Eu não quero só falar de governos, é de toda a autoridade que é constituída. Todos nós temos áreas de influência. Existem coisas que nos foram confiadas. Obviamente, Salomão está falando de um contexto de governo. Mas, meu irmão, homens, nós governamos as nossas casas. Mulheres, vocês edificam a casa de vocês. Em cada área, aqui os que são pais, que também têm autoridades sobre a vida dos seus filhos, palavras de sabedoria. Veja que Salomão está trazendo dois elementos que são elementos perigosos: a preguiça e a procrastinação. Ele diz que quando você afrouxa as mãos, é como o telhado que goteja, a infiltração. E a infiltração, se ela não é cortada, ela se torna um perigo, porque ela vai apodrecendo as estruturas, vai destruindo aquilo que está sustentando toda a construção, e que em algum momento, por causa da própria preguiça, faz com que venha desabar o teto. Mas que em nome de Jesus, as áreas que nos foram confiadas, que possamos administrar segundo o temor do Senhor, que possamos ir além. Entenda que sabedoria não é um artigo de luxo, é algo urgente. Eu poderia dizer que sabedoria, meu irmão, não é o caviar sobre a mesa, é o arroz e o feijão, é o que sustenta, é necessário, é urgente, irmão. Nós precisamos de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para administrar a minha casa. E veja que isso precisa ser colocado em um lugar constante. E aí Salomão fecha o capítulo de número 10, dizendo que nem no pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Ele está aqui nos dando apenas um conselho de cautela, porque você perceber um problema na administração do governo não é uma desculpa para falas desleais, para ser movido por atitudes desleais, desprovidos do Espírito Santo. Salomão está nos chamando ao domínio próprio. E isso é um lugar onde nós só encontramos em Deus. É o fruto do Espírito. Quando Paulo lista Gálatas 5:22, o fruto do Espírito começa com amor, paz, longanimidade, mas na lista está domínio próprio. É necessário ter esse aspecto do Espírito dentro de nós para recebermos a sabedoria do alto, ocupar a nossa mente com as coisas que são boas, que são cheias de louvor, que se existe louvor, isso precisa ocupar a nossa mente. A nossa oração precisa ser buscar a sabedoria que vem do alto, para então nos envolvermos ativamente nas coisas que estão acontecendo. Existem dilemas? Existem. Existem problemas? Existem. Mas essas coisas não podem nos parar, não podem nos fazer desanimar. Eu estou desanimado com este mundo, eu estou desanimado com este governo, eu estou desanimado com esta igreja, eu estou desanimado com a minha família. Meu irmão, isso tudo são apenas setas do inferno para te tirarem do lugar aonde Deus te plantou. Deus não te colocou no Brasil à toa. Deus não te plantou, meu irmão, nesta igreja à toa. Deus não te deu a tua família à toa. Ele está te chamando para você se envolver de maneira ativa, que todo desânimo seja repreendido e que a sabedoria do céu seja derramada sobre as nossas vidas para administrarmos aquilo que Ele nos confiou. E aí, como que a gente faz isso? A despeito dos desafios, nós prosseguimos porque recebemos discernimento, que isso seja uma realidade espiritual sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E aí, a partir daí, meu irmão, você pega o seu pão e lança sobre as águas. Por quê? Porque depois de muitos dias, nós o acharemos. E é isso aí, Eclesiastes 11. Esse é o ponto de Salomão. Esses desafios não nos tiram desse lugar. E eu sei que nós saímos aqui encorajados, porque você tem pão nas suas mãos. Os desafios não nos impedirão de lançar o pão.
e nós encontraremos esse pão depois de muitos dias. Em nome de Jesus. Isso é Eclesiastes 11 e a gente não entra hoje. Mas só para vocês entenderem como que Salomão está nos levando para a conclusão. Que a sabedoria do alto ilumine os nossos corações para enfrentar os desafios do tempo presente. E que essas aflições, elas não nos façam desanimar, pelo contrário, que a revelação da glória de Deus possa iluminar os nossos corações e que possamos avançar. Eu não sei se você precisa de sabedoria em alguma área da tua vida. Tem alguma área que você precisa? Em nome de Jesus hoje, eu quero orar com você. Peça a Deus que Ele te dá. Abra suas mãos. Senhor, obrigado, porque as situações que tanto nos afligem não podem nos parar. Que mesmo diante de tantas perguntas e até indignações que são justas, Senhor, frutas, meu Pai, deste mundo quebrado, que não agrada o Teu coração, porque o Senhor odeia a iniquidade, o Senhor abomina a iniquidade, e isso também nos cria indignações, mas que possamos ser como o Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um espírito de humildade, de mansidão, para podermos receber essa sabedoria do alto. Senhor, que a minha casa, que a casa dos meus irmãos, meu Pai, sejam guiados pelo Teu Espírito, e que isso seja manifesto na fala dos meus irmãos. Meu Pai, que as nossas falas, como o Senhor me mostrou, ó Deus, que eu posso identificar o Espírito que está guiando as minhas palavras, e isso me transformou de maneira tão poderosa. Que isso, meu Pai, seja revelado, que isso possa desabar como revelação, poder sobre a vida dos meus irmãos, e que aonde eles forem, eles sejam guiados pelo Teu Espírito, Pai. Manifesta o Teu reino. Obrigado, Jesus, por abrir esta porta a nós. Nós te amamos, confiamos em Ti e na Tua liderança. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos nesta noite, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão.